Bom dia! Em comemoração aos 181 anos de Saquarema, nosso jornal decidiu prestar uma homenagem à capital nacional do surf, em uma edição especial para explorar todos os aspectos desse município. Primeiramente, nossa correspondente Júlia Crespim irá abordar dados populacionais da região e mostrar que sim, matemática pode ser divertido. É isso mesmo, Luíse. Falo aqui de Saquarema, uma cidade que tem uma população estimada de 91 mil pessoas, das quais 20,8% estão empregadas. Trabalhadores eixos que ganham 1,8 salários mínimos, de acordo com dados de 2019. Apesar de apresentar um alto nível de desemprego, a Prefeitura de Saquarema diz que planeja gerar empregos na cidade. A cidade apresenta altos níveis na taxa de escolarização de jovens de 6 a 14 anos, comparado à região geográfica imediata, ficando em 16º lugar, com porcentagem de 96,3% de jovens matriculados. Em relação à região geográfica imediata, Saquarema ficou em segundo lugar no PIB per capita, com um valor de R$120 mil. Na cidade, existem 22 estabelecimentos SUS e a mortalidade infantil se encontra numa taxa de 17,8 óbitos por mil nascidos vivos, o 12ª cidade no estado com maior taxa de mortalidade infantil. 54,6% da cidade se encontra com esgotamento sanitário adequado e apenas 21,4% se encontra com a urbanização de vias públicas. Dados relativamente precários se comparados à cidade do Rio de Janeiro, que possui 94,4% de sua cidade coberta por esgotamento sanitário adequado e 78,4% de urbanização de vias públicas. Obrigada, Crespim! Para continuar, mais uma de nossas correspondentes, Vitória Rodrigues, irá responder as duas perguntas mais feitas por nossos telespectadores. A primeira seria o motivo das pessoas no Mar Morto e na Lagoa Vermelha flutuarem com mais facilidade. E a segunda é por que é mais difícil flutuar numa piscina do que no mar. Com você, Vitória. Bom, Luiz, as respostas para essas perguntas são simples. Para a primeira, é só lembrar que a quantidade de sal na Lagoa Vermelha é bastante acentuada, então um corpo precisa ser bastante denso para afundar lá. Para a sua outra pergunta, a piscina é menos densa que a água do mar, logo é mais difícil afundar lá. E para continuar nessa pegada de ciências, nossos repórteres Rebeca e Cauã, que estão na Lagoa Vermelha, irão fornecer informações muito importantes sobre esse ponto turístico tão frequentado em Saquarema. A Rebeca realizou a coleta da água na lagoa para nossa equipe, enquanto Cauã revela os fatos sobre a biologia do local. Agora eu vou coletar a água da Lagoa Vermelha. Bom, Luíse, a Lagoa Vermelha, que é um dos locais mais famosos de Saquarema, é um lugar muito curioso cientificamente. Como o Mar Morto, ela é hipersalina, ou seja, seu nível de sal é bastante forte, o que permite a conservação dos extrematólitos. Os extrematólitos são colônias de bactérias que metabolizam o gás carbônico e o transformam em oxigênio, permitindo que a vida continue. Eles são muito estudados por poderem fornecer informações sobre as condições climáticas da pré-histórica e da época atual. No fim, tudo se resume a uma conservação e a confirmação de que a natureza, sim, deve ser preservada e deve ser cuidada para que podemos manter a nossa história viva. Seja consciente e tenha um bom dia. Hey, you're thinking about coming to Brazil? Well, try and visit Saquarema. The amazing and unique place with one of the saltiest waters in the world, with only 3 other places like this. It's amazing and unique and you'll love it. Besides the mud part, that you won't like. Que legal, hein? Bom, no próximo bloco abordaremos a história e a cultura de Saquarema. Olá, ¿por qué ir a ciudades como Salvador, São Paulo o Rio cuando puedes ir a Saquarema, la ciudad con el agua más salada del mundo y las playas más hermosas? No pierda tiempo y visítenos ahora. E agora, tocando na parte cultural de Saquarema, nosso correspondente Caio Peclá irá comentar um pouco sobre a história e fazer uma reflexão sobre esse belo local. O Massacre dos Tamoios ocorreu em setembro de 1575, há 400 anos atrás. Embora seu legado reverbe até hoje, esse evento, apesar de ter sido registrado em Cabo Frio, foi realmente realizado em Campos de Maranguá, nome antigo do distrito de Sampaio Corrêa.
quando o local ainda fazia parte de Cabo Frio. Os índios tupinambás haviam se unido aos franceses em luta contra os portugueses, formando a Confederação dos Tamoios, primeiro movimento nativista do Brasil. E agora estarei fazendo uma referência ao livro O Guarani, de José de Alencar. É que o prazer e o sofrimento não passam de um contraste, em uma luta perpétua e contínua. Eles se acrisolam um ao outro, se depredam, e não há homem verdadeiramente feliz, senão aquele que já conheceu a desgraça. E a natureza nos oferece felicidade através de lugares magníficos. É preciso apenas parar e olhar. Muito obrigada, Caio. E bom, agora vamos com a nossa repórter Júlia Crispim mais uma vez e vamos dar uma volta ao tempo com imagens do período imperial feitas pela nossa equipe e uma história sobre a venda e comercialização do sal em Saquarema. O registro do uso do sal pelos homens remonta a 5.000 anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. Foi pela reivindicação dos trabalhadores envolvidos com o sal que a estrada de ferro veio para Saquarema em 1937, para escoar a produção e facilitar o transporte dos moradores para outros lugares. O antigo cinema também era um reflexo do sal, porque ele foi construído pelos donos de salinas. Além disso, em Saquarema se encontra a Lagoa Vermelha, que é comparada ao Mar Morto por sua hipersalinidade. Bom, Saquarema é muito conhecida pelo espaço geográfico e ninguém melhor que o nosso repórter Cauã para explicar a necessidade e importância de uma unidade de conservação na área. Bom dia, Luíse. Em um lugar tão rico, cultural e ambientalmente quanto Saquarema, que é muitíssimo conhecida pela Lagoa Vermelha, conservar a natureza é fundamental, principalmente por causa do turismo, uma das atividades mais lucrativas para o município. Por isso, diversos ambientalistas parabenizam Saquarema pela construção de diversas unidades de preservação. Elas são extremamente importantes por conta de seu papel em manter a vegetação da Mata Atlântica, que está em extinção no estado do Rio, e os estomálitos, que são espécies de fósseis vivos que ajudam a documentar a história da humanidade, principalmente o seu potencial climático e também ecológico. Ou seja, parabéns a Saquarema por se preocupar com seu meio ambiente e manter o lema de que o futuro é sim muito importante a ser mantido. Muito obrigada por assistir mais uma edição do STG TV. Tenham um bom dia.